Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui em mais um episódio de Fractais. Meu nome é Daniela Dutra e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito solicitado pelos nossos ouvintes e o pessoal da nossa comunidade, que é a nossa opinião, né? E aí tem gente aqui que vai dar mais do que opinião, na verdade, e sobre o que aconteceu no Roda Viva na entrevista do Dr. Salomão e, obviamente, com as consequências da fala dele para a nossa comunidade. Fiquem aqui, vai ser interessante, assim como o diagnóstico tardio, a gente falou que esse episódio é tardio, mas o assunto é Comentários relevante, tardios está valendo muito, comentários tardios. sobre o diagnóstico tardio. Tudo bem, E aí, meninos? Como é que vocês estão? tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta aqui no podcast Fractais. E aí, de como você está? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Para falar sobre esse assunto hoje. Animada aqui, vambora, galera. Vamos embora. E quer começar aí de você falou que queria falar. Perdão, Denis, você quer trazer aqui alguma questão? Vai. Eu, na verdade, ia falar o seguinte, para a gente dar um pouquinho do que é o contexto, né, dessa história toda, para resgatar para os nossos ouvintes o que foi isso. Então, eu vou tentar aqui ser o mais neutra possível, pelo menos por enquanto, para a gente apresentar a questão. Bom, Roda Viva, vocês sabem, é um programa da TV Cultura muito tradicional que convidam diversas sumidades em todos os assuntos para serem sabatinados. E essa vez foi convidado um doutor Salomão Schwartzman, é isso, né? Schwartzman. Ah, bom, com sotaque é só com Alexandre mesmo, gente. Que é um neuropediatra para falar sobre autismo. Então, o doutor Salomão fez as colocações dele, né, desse lugar de um homem maduro, médico, que acompanha crianças com autismo, enfim, desde os anos talvez 70, podemos falar. Acredito que sim, Né? provavelmente. 70, 80. E assim, todos sabemos que mudou muito, né? O Ale vai poder falar, mudou muito. Enfim, a classificação do autismo, as comorbidades, não é que mudou muito, né? A ciência enxerga agora de uma outra maneira. Então, acho que a primeira coisa para a gente tratar dessa controvérsia e falar de alguns pontos, Ale, acho que seria legal você falar assim, o que aconteceu com as questões do diagnóstico que mudaram, né? Quer dizer, essa coisa que hoje Dani, acho que Dani, antes disso, acho que a gente tem que falar qual foi a opinião do Salomão. Antes do Ale falar a opinião dele da mudança, acho que é legal a gente começar. Não, mas não é a opinião. Por isso que eu falei. Não, o que falar ele o falou. que aconteceu, né? Ou seja, qual que é o pano de fundo para tudo que aconteceu, entendeu? E aí eu acho que senão a gente vai enviesar já a opinião, eu acho, pelo menos. Mas rapidamente, assim, né, em 2013, quando foi publicada a quinta edição do DSM, né, do Manual de Diagnóstico Americano, da Associação Psiquiátrica Americana, os critérios ficaram estabelecidos para a observação do autismo na população como um todo, e que fala justamente disso que a gente vem sempre comentando aqui, né, questões ligadas à socialização, à dificuldade de reciprocidade social, de manutenção, desenvolvimento, interação social, as questões de dificuldade de comunicação não verbal, e né, que completariam os critérios A. Então, você tem que ter a presença dessas questões associadas às tendências à rotina, repetição, comportamento de autoestimulação, questões de hipersensibilidade sensorial. Isso tem que estar presente desde a infância e tem que causar prejuízo ao longo da vida dessa pessoa. Então, você vai observando isso porque esse é o denominador comum das pessoas que eles foram observando e acompanhando ao longo do tempo. Né? É um diagnóstico estatístico, né, para a observação disso. Então, eles entenderam que observando uma população muito grande de pessoas autistas, esse era o denominador comum. Na hora que você determina esse denominador comum, ele passa a ser uma lente para você poder enxergar esse fenômeno em outras pessoas. E aí a gente vai entendendo que esse fenômeno ele é nuançado e ele pode ser intenso e trazer prejuízos, dificuldades bastante concretas e bastante visíveis e facilmente observáveis por qualquer pessoa, mas ele pode ser muito nuançado
e trazer dificuldades que ficam invisíveis para a maior parte das pessoas. E aí, quando você amplia esse conceito, você entende que há atenuações de uma situação mais complexa para uma menos complexa, mas isso não quer dizer que haja menos sofrimento. A gente não está aqui fazendo competição de sofrimento, não é essa a ideia. Mas a hora que você entende que você pode observar esses desafios de socialização, essas tendências à repetição, à ritualização, às hipersensibilidades sensoriais, tudo isso, numa gama de pessoas muito grande, você amplia a entrada de pessoas dentro dessa grande caixa, então, que a gente está chamando de autismo aqui, colocando as pessoas dentro. Só que a reação das pessoas, na medida em que a gente aumenta esse conceito e amplia a possibilidade de outras pessoas serem reconhecidas, e como isso está ligado a proteções legais, começa a narrativa e esse ataque à comunidade que está recebendo esse diagnóstico de que elas estariam se beneficiando de privilégios nesse sentido. Quando a gente sabe que isso não é verdade. Assim, se a gente for olhar, né, o próprio Mapa Autismo Brasil, que a gente colaborou aqui para convocar as pessoas para participarem, né, a Carol que veio aqui falar conosco e tudo, os resultados chegaram dessa pesquisa, né, com 23.632 entrevistas. E a gente vê nas respostas dessas pessoas que 76% afirmam ter algum benefício. Aí você fala, tá vendo, tá todo mundo aproveitando, quase 8 pessoas em 10 estão com algum benefício. Só que a maior parte deles, 40%, na verdade é a carteirinha do CIPTEA, é uma carteirinha de identificação, só para a pessoa poder ser reconhecida como tal na comunidade. 30% usam atendimento preferencial, ou seja, passam na fila, na farmácia, no supermercado, e 20% usam vaga de estacionamento. O que significa isso? Assim, está tirando privilégio, está tendo privilégio de que ordem? Está tirando direito de quem? Então, quando a gente vai ver os dados, é muito menos, como eu posso falar, problemático do que se quer fazer parecer nesse sentido. Mas é uma reação normal que a gente vai observar, como aconteceu quando se determinou as cotas universitárias para pessoas pretas, por exemplo. Vem esse movimento de rechaço, querendo deslegitimar a causa e a necessidade das pessoas. Então isso gerou muito ruído, né? Na medida em que muitas pessoas se colocam nesse lugar. Perdão, Fê? É que botando a parte das cotas, eu acho que tem uma parte parecida com isso, que é aquele negócio de quando que você pode ser considerado negro, que eu acho que é mesmo o debate que estava no autismo, tá? Que assim, uma pessoa morena de praia já pode entrar na cota, e aí era um debate que é uma coisa difícil até de você dizer quando é que do nada você vira, porque não é assim tão claro. E aí eu acho que é mesmo o debate do autismo, assim, quando que quem é a pessoa do 99 não e do 0,1% sim. E eu acho que o fato de, para muitas pessoas, e obviamente, como sempre teve de cotas, sempre tem aquela pessoa que tenta burlar o sistema e que vira o símbolo do todo, como se uma pessoa que burlou o sistema é o todo, é a regra e não a exceção. Eu acho que a mesma coisa que acontece aqui com o autismo também. Alguém que não se passa como se fosse, e esse vira o exemplo de, tá vendo? Se tem essa pessoa, tem todo mundo. Perfeito. Nesse sentido... Fala, Denilson, depois eu quero fazer um comentário essa fala do Fê. Porque eu quero também que você explique, até nesse sentido, Ale, a questão da Asperger, que foi considerada agora dentro, né? E antes era considerado fora. E muita gente de nível de suporte 1 estava um pouco... Muita gente, agora eu estou falando muito da minha cabeça, não sei, tá, gente? Isso não foi apropriado. Mas eu acredito que parte do que hoje é diagnosticado com nível de suporte 1, estava dentro também da síndrome, do que considerava... Chamava de síndrome de Asperger. Sim. O Asperger era o dito autismo de alto rendimento. Então, estaria associado ao que a gente chama hoje, entende hoje como dupla excepcionalidade, né? A superdotação, ou não só com a superdotação, mas pessoas autistas que têm uma desenvoltura social e performam bem, então dificultam a observação das dificuldades autísticas e retardo diagnóstico e tudo mais. Porque muitas vezes o diagnóstico não é que se opunha, mas que estava ao lado do diagnóstico da síndrome de Asperger era a síndrome de Kanner, que era do autismo que hoje a gente chama de nível 3, muitas vezes não verbal, com muita dificuldade de socialização, muita dificuldade de interação, muitas questões sensoriais e também associado à deficiência intelectual. Então, tinha essas duas questões, né? Os autistas com a deficiência verbal e intelectual e os autistas que não tinham essas deficiências, tinham alta performance, então o Asperger tem essa roupagem, e que aí entendeu que não precisava ter essa nominação e que a gente podia entender isso como
um contínuo dessa definição de autismo com o conceito do espectro. E aí o Asperger entraria lá dentro. E tem em relação ao que você estava trazendo das cotas e justamente desse movimento de algumas pessoas que, então, fraudam o sistema, né, de saúde e fraudam ali, se apresentam numa consulta, talvez se queixando de algumas coisas, entendendo que vão conseguir o diagnóstico por se beneficiar, são pessoas que têm uma atitude sociopática, perversa, né? Se a gente puder entender nesse sentido. Mais uma vez, a comunidade autística sendo, como é que eu posso falar, atacada, ofendida, né? Maculada pela atitude e ação de pessoas perversas, que quando não estão lidando conosco, né, na situação dos abusos, que a gente sabe que a comunidade autística é mais suscetível, fazem isso socialmente. E aí isso vira um problema da comunidade autista, porque pessoas perversas decidem fraudar o sistema, a culpa é nossa. Eu acho isso muito estranho. E aí, ao invés de a gente tematizar por que é que pessoas perversas burlam o sistema, fraudam as instituições, o governo, os bancos, lá, um monte de coisas, e a gente tem aí Banco Master para mostrar isso, e todas as pessoas que estão ligadas a isso. Então, assim, a gente tem uma sociedade repleta de pessoas com comportamento narcisista e social perverso que fazem mal, aproveitando-se por se passar por outras pessoas nessa dinâmica, e quem sofre são as vítimas desse sistema que tá sendo pervertido. Então, eu acho que esse problema tem que ser pensado como um problema dos sociopatas, não como um problema da comunidade autística. E isso sequer foi tematizado nessa conversa do Roda Viva. Uma questão já, polemizar já então agora, para a gente começar. Uma das falas que deu uma repercussão muito negativa foi a questão de que o Dr. Salomão trouxe que fica difícil, então, hoje em dia, separar o autista do cara esquisito, né? Inclusive, ele usou essa terminologia, cara esquisito, essa expressão. Então, isso acabou, enfim, já começa a gerar uma antipatia da nossa comunidade. E uma coisa que eu quero trazer referente a isso que o Fê falou é o seguinte: a gente não pode esquecer que a pessoa, para ter um diagnóstico de autismo, ela foi diagnosticada por um profissional supostamente competente, né? Um médico, ou não sei se hoje em dia pode ser um neuropsicólogo ou alguma coisa assim. Participam do processo diagnóstico, Dani, não tem exclusividade, mas eles participam desse processo. Isso. Então, assim, não é que o cara fez assim, ó, enfim, levantou o dedo, colocou ver se está chovendo e falou, não, acho que eu sou autista, né? Ele tem um diagnóstico. E aí eu entendo que isso pode ser uma crise de outra instituição, né? Mas é diferente, eu acho, um pouco da questão das cotas, Fê. Nesse sentido, né? Mas eu acho que assim... mas continua sendo pelo mesmo caso do quesito de pessoas tentando burlar. É só isso. Pessoa barra instituições tentando burlar. Mas o problema é dessas pessoas que burlam, não da comunidade que é burlada. Não, mas esse é meu ponto. Esse é meu ponto. Sim. E Dani, quando você... perdão, Fê, falei. Não, meu pai, por exemplo, ele é turco, tem cabelo encaracolado, ele não é negro. Mas eu acho que ele, com sol e jovem, ele passaria. E ele tem um filho como eu, que sou louro branco, sabe? Então, tipo assim, se meu pai entrasse como cota, eu acharia muito errado. Mas eu vejo pessoas mais brancas do que ele naquela época, no início, né? Agora nem parece mais entrar. E eu acho que essa parte do esquisito, eu acho que a palavra esquisito que é a questão, entendeu? Porque você está me dizendo, o que está é que se você for diagnosticado, você já é esquisito por si só. Então, tem o esquisito que não recebeu o diagnóstico e todo mundo que recebeu o diagnóstico é esquisito. Eu acho que esse que foi a polêmica. A palavra infeliz, né? Eu gosto de ser esquisito, tá? Eu acho que eu até sou, em muitos aspectos, e nem me considero autista. Então, tipo, eu acho que são discussões que tem que ter do que é isso em si, né? Porque se o esquisito for não normal, numa definição, não sei nem qual a definição semântica de esquisito, tá? Mas numa definição que esquisito é o não normal, pô, eu adoro ser, então. Eu me considero muito não normal nesse quesito. Perfeito. Ide, quero ouvir você agora, porque você falou que teve muitas coisas na fala do Dr. Salomão que te incomodou. Realmente, tiveram muitas coisas. Mas tem um ponto que ele traz que realmente faz sentido, que é a objetividade do diagnóstico.
e a falta de coisas realmente objetivas no sentido de exame de imagem, exame genético e coisas desse tipo. Realmente faz muito sentido. Mas é importante, uma coisa que me incomodou muito foi ele negar a ideia do espectro, falar que a coisa espectral banaliza o diagnóstico de certa maneira. Isso me incomoda muito, porque a partir do momento que você começa a enxergar a psiquiatria sem ser de maneira espectral, você faz justamente o oposto do que a psiquiatria deveria fazer, que é incluir. Uhum. Se você quer incluir as pessoas na nossa sociedade, é muito importante ter as características espectrais, porque justamente são elas que possibilitam o fator de identificação com a dita pessoa normal. A partir do momento que essas pessoas não compartilham mais características, é aí que você vai isolando cada vez mais essa pessoa. Então, isso me incomodou muito. Essa dificuldade de enxergar esse nível 1 de suporte, o nível 3, e entender que eles coexistem, que isso é algo bom, que isso é algo que humaniza a condição, que antes era uma condição que se desumanizava. E não à toa se desumanizava, que durante a entrevista, todos os exemplos que ele traz sobre autismo são coisas negativas, muitas das vezes. E não é só por aí, tanto que ele até fala, estou trazendo coisa negativa aqui, depois vai trazendo umas coisas positivas, que são o estereótipo, né? O estereótipo do gênio, o estereótipo não sei o quê. Então, isso me incomodou muito. Foca Outra nesse coisa que... ponto, antes de você mudar, Ed, porque para mim a espectral é uma coisa interessante, porque para mim na medicina tudo é espectro. Até quando você tem febre, tem vários espectros de febre. Tudo tem espectro. E até carreira, o jogador de futebol tem espectro também, desde o nível dele, tudo tem espectro, não existe nada igual para todo mundo. Então eu acho, pelo contrário, tipo assim, o espectro mostra que existe níveis, e eu acho que você tem que tratar e lidar uma pessoa de autismo nível alto do que com nível de modo diferente, porque faz parte do espectro. Aí é outra coisa em relação a isso. Para mim, tudo em medicina tem espectro. Na verdade, tudo na vida. Então, tudo na vida tem espectro. Eu ia falar exatamente o que você está falando, Fê, e eu concordo totalmente. Mesmo na psiquiatria, hoje, por exemplo, a gente não considera a esquizofrenia, a gente fala as esquizofrenias. Entende que ela também é espectral. As bipolaridades, quer dizer, todas essas questões são nuançadas e a gente tem que ter noção. Talvez a gente vá no futuro, provavelmente, reconhecer que há, inclusive, uma correspondência, e hoje a gente já sabe, a gente já falou sobre isso aqui no nosso episódio sobre genética. Tem pelo menos 4 grupos hoje que já foram identificados, subgrupos genéticos, que tem a ver com a dificuldade mais profunda ou não, a necessidade de suporte, e que isso está ligado a uma carga genética. Então, não é que a gente está completamente no escuro em relação a isso. A gente não tem a especificidade de um exame que aponte imediatamente para essa condição. Mas esses dados eles vão se somando nesse mosaico que são as neurodivergências. Eu queria fazer um outro comentário, que a gente está aqui falando do autismo, e você mesmo acabou de falar, Fê, que você se percebe neurodivergente, mas não autista, né? Mais nesse campo das altas habilidades. E eles querem abordar essa questão. Eles trouxeram só a questão do autismo, como se a comunidade neurodiversa não tivesse outras condições para ser observada, e sequer se falou sobre isso. E aí eu penso nisso também, nessa questão de quantas pessoas a gente deixa de diagnosticar. Eu acho isso muito mais grave, eu acho um problema muito maior para ser tematizado e falado sobre, do contrário, na verdade, não é ele está fazendo o diagnóstico de mais, ele está fazendo o diagnóstico de menos. Na mesma pesquisa do Mapa Autismo Brasil, das 23 mil pessoas que responderam, 72% têm até 17 anos, e todos os outros 30% estão no resto das faixas etárias. Ora, se a gente sabe hoje que o autismo é uma condição genética, essas faixas etárias deviam ter mais ou menos a mesma carga, deviam ter mais ou menos 20%, né, nessas comunidades de 10 a 20 anos, de 20 a 30, 30 a 40, todo mundo devia ter ali um peso, mas não, a gente vê que está todo mundo nessa faixa etária mais nova. Por quê? Tem alguma coisa nova acontecendo que está fazendo essas pessoas adoecerem? Não, os pais estão mais atentos fazendo um diagnóstico precoce, entre muitas aspas, porque não é precoce, nessa população, e não fizeram o diagnóstico em si mesmos. Então, se a gente já pega esse número de 70% dos 20 mil, ou que seja lá 14 mil pessoas, a gente tem 28 mil familiares que talvez sejam do espectro ou que sejam fenótipo ampliado e nem sequer tem essa cobertura. E os avós dessas pessoas também poderiam ter alguma condição. Mas não foi eu acho que acontece com o pai, né? Porque quando você é pai, você fica muito preocupado com detalhes do filho. Aí você vê detalhes do filho, aí você procurando questões. Aí quando você descobre você pesquisa sobre essas regiões que tem um excesso de informação também, você pensa que essas questões são questões e você lembra que você teve essa quando criança. Então acaba sendo uma coisa forçando a outra. Mas acho que é um tema que eu não acho que é
um tema para outro episódio de se falar, que é e negativos disso. Eu acho muito mais positivo do que negativo, mas hoje tem muitas mais pessoas procurando diagnóstico, que eu acho importante, tá? Mas tem uma crítica que eu sempre ouço sobre hoje não existe ninguém sem algum diagnóstico, como se não existe mais o normal. E aí é um tema que é um debate. Não, acho interessante, mas Cada um é a sua própria norma, a gente tem que pensar assim, na verdade. Sim, todo mundo tem seu diagnóstico, todo mundo tem que saber com sua própria condição, cada um é a sua norma. Se essa norma é compatível ou não com contingências da vida e se vão trazer vulnerabilidade ou potências, são outros 500, mas cada um é a sua norma. Sim, não, eu adoro o fim do normal, tá? Eu acho isso muito legal disso. Mas eu cortei o Id estava falando o segundo ponto dele. Não, a gente pode entrar nesse ponto depois. A gente pode continuar nesse, na verdade. A questão é que você está tendo mais diagnóstico porque pessoas mais jovens não estão vendo mais essas condições como a gente via, com coisas muito negativas e ruins. Eu lembro quando eu recebi meu diagnóstico, eu fiquei muito mal. Porque para mim, o estigma que veio foi o estigma do Piero, que era um menino autista na minha sala na escola, e que eu ia ser visto daquela maneira, e não de outras maneiras. Pessoas mais jovens, por meio de mídia social, por meio de uma série de coisas que a comunicação evoluiu para hoje, começam a olhar para as condições da mente, sobre o que é o TDAH, sobre o que é o autismo, e uma série de outras de uma maneira diferente, extremamente mais humanizada, porque agora as pessoas que passam por isso têm palco para falar, e têm voz, palco antes que não se tinha. Na nossa época, para você ser ouvido, ainda mais a de vocês, na minha também, você tinha que ser uma pessoa minimamente relevante, você teria que sair no jornal, teria que dar uma entrevista, e por aí vai. E só aí já se coloca um filtro que exclui essas pessoas, que naturalmente, quando você foge da média, não vão te colocar sua cara na TV. Que a chance de você falar o que não pode ser falado é muito grande. Mas hoje isso muda. Então, naturalmente, tem uma parte mais jovem da população por isso também. E, novamente, faz parte do processo. Isso faz parte do processo de humanização das coisas. Vai abranger mais mesmo. Só que tem o outro lado também, que é enxergar agora a pessoa que antes era enxergada como problemática, como doença, e ser colocada essa pessoa agora como uma condição. Isso é muito positivo para essa pessoa também. Para a pessoa nível 3, para a pessoa nível 2, para a própria inclusão dela. Quanto mais pessoas conseguem se enxergar nisso, é mais fácil você ter empatia por essas pessoas. E eu posso ver essa mudança dentro de mim, tá? Frente a pessoas com diversas condições psicológicas. Eu tenho muito mais empatia depois do meu diagnóstico a entender essas demandas que eu não tinha antes. E muitas vezes eu poderia lidar como uma frescura, ou talvez como essa pessoa não apanhou da vida o bastante, ou coisas assim. Eu consigo me ver nesse lugar de pensamento no meu passado, há 10 anos atrás. E eu mudei isso. Isso tem a ver com o meu diagnóstico. Isso tem a ver com as informações que chegaram. E é muito interessante ver que a população mais jovem e que parte dessa pesquisa parte disso, porque é isso, né? São as pessoas que justamente são uma consequência dessas informações que vêm chegando e dessa humanização do diagnóstico, entendeu? Perfeito. E acho que talvez tenha um problema de branding, né? Nisso tudo. E a questão que, sei lá, se tivessem chamado esse espectro de outra coisa, incluído o autismo e mais não sei, talvez a gente não tivesse tanto problema nesse sentido com o nível de suporte 1 e com os diagnósticos tardios, como a gente tem. Né? Que isso é exatamente isso que vocês estão colocando, não deveria ser um problema. Não é um problema. Ter um diagnóstico, saber mais sobre você não é um problema. As pessoas falam, a gente precisa despatologizar. Bom, gente, eu tenho esse problema. Obrigada, Lê. A gente precisa, não é isso. Sim, mas só que ninguém deixa. Eu acho que tem uma questão aí de que você estava falando, que
que era um capacitismo seu introjetado. Do mesmo jeito que a gente tem que reconhecer que a gente é racista porque a gente está numa estrutura racista, que a gente é machista porque a gente está numa estrutura racista, a gente é capacitista porque a gente vive numa sociedade capacitista, isso já está introjetado, e aí você mesmo fala, nossa, eu tinha preconceito contra essa pessoa que no fim das contas eu fui entender que eu estou no mesmo lugar que ela, assim. Claro, com suas nuances, no seu espectro, mas sim. Então isso é super interessante. O que você trouxe da questão da concepção da condição, né, do autismo, de pensar o autismo como uma condição e não como um distúrbio, como até foi apresentado no próprio programa, não está dado para todo mundo. E a gente pensa assim, algumas pessoas têm essa clareza, assumem esse lugar, só que isso não é a maioria dos profissionais que tem essa visão. A visão de muita gente ainda é capacitista, e aí eu penso também numa outra questão que está ligada ao capacitismo, que é o moralismo, e é quase como se a gente não pudesse ousar dar o diagnóstico para alguém, que a gente não se apiedasse da pessoa. E claro, quando a pessoa é não verbal, quando ela tem muitas dificuldades, quando a pessoa tem uma deficiência intelectual, esse sentimento é imediato de apiedamento. E aí você fala, nossa, a pessoa deve sofrer muito, e todo mundo, quem é mais sensível e empático se compadece disso. Mas talvez uma pessoa nível 1 não gere esse apiedamento, essa compaixão. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não precisa usar isso como critério diagnóstico. Se eu não sentir piedade pela pessoa, se eu não perceber que a pessoa é incapaz, é uma coitada. Né? Exatamente. Então, ter essa clareza, esse cuidado. Nós não precisamos estar em falência constante para que alguém fale, então tá, agora sim eu percebo o nível de prejuízo. Senão a gente tem que ficar o tempo inteiro performando também o malogro, o mal-estar, o sofrimento. Tem uma hora que isso pode cessar, se a gente está regulado, se a gente tem clareza das nossas necessidades, dos nossos limites, a gente está inserido numa circuitaria da nossa existência que permite que a gente se desenvolva bem, a gente não precisa adoecer. Então ninguém precisa ser piedade da gente. Só que as histórias das pessoas com diagnóstico tardio não são essas. São histórias de pessoas que tomaram muito capote na vida, que estão sofrendo muito, que estão com um monte de comorbidades, e que a gente precisa enxergar isso por trás. E não dar a clareza à pessoa do espectro, que ela é do espectro, é viver nessa névoa que a gente sabe, a gente viveu nessa névoa por décadas, 30, 40 anos, sem saber que questões sensoriais são super importantes para a nossa regulação cotidiana. Eu queria bater palma agora, doutor Alexandre. Obrigado. Deu uma vontade de bater palma. Desculpa aí, Di. Não, sem culpa, Dani, tá tudo bem, a gente interrompe sempre. Eu posso até falar que até hoje eu mesmo vivo nessa névoa, tá? Ver esse programa Roda Viva não foi fácil para mim. Eu consegui imaginar várias pessoas que fazem parte do meu ciclo social, falando exatamente isso para mim. Se eu falava para as pessoas que eu sou autista, eu me vi justamente, eu ter vergonha de falar que eu sou autista, eu vi o porquê que eu tenho vergonha justificado naquela entrevista, né? Por poder ser questionado nesse lugar. Como se fosse fácil se colocar nesse lugar. Como se fosse fácil falar eu sou autista no mundo que a gente vive, que é um mundo extremamente capacitista. Pelo menos na realidade que eu estou inserido, que é uma realidade de um trabalho informal, jogado no mundo, né? A gente bolha da Brasil. No caso, eu estou na bolha mundo. Né? Eu tenho um chefe hoje, Qatar, outro que foi francês, outro que é inglês, pessoas com backgrounds completamente diferentes da nossa bolha, cara. E aí eu vi isso desse cara, sabe? Me deixou muito mal. Muito mal. Porém, uma coisa importante, sempre me incomodou na medicina, que alguns médicos fazem, é falar de verdades absolutas e buscar definições binárias e se pautar única e exclusivamente por elas, para dar um diagnóstico e validar eles. Eu não estou falando que essas definições binárias, como um exame de imagem, como um exame genético, coisas que estão sim ou não, né? Você passa ali, você tem ou não tem, tá ali ou não tá ali, né? Eu não estou falando que essas coisas são completamente descartáveis, muito pelo contrário, elas são importantes, mas elas são uma parte. A gente está falando da mente do ser humano. Tem toda a parte subjetiva do acesso de todos os outros profissionais que fazem parte desse diagnóstico. E me incomodou muito nessa entrevista dele, ele pauta muito sobre um novo DSM, que aí sim vai ser uma solução possível, que vai trazer exames de imagens e características objetivas para acabar com esse Frankenstein, usando nas palavras do próprio Salomão,
que foi criado sobre o espectro autista. Tipo, cara, uma pessoa que estudou medicina, que estudou na história da medicina, quantas vezes a medicina esteve errada sobre coisas que eles afirmaram de pé junto. Essa Inclusive sobre o próprio ingenuidade. autismo. O único prêmio Nobel Exatamente. da língua portuguesa em medicina foi para o médico que inventou a lobotomia. Vocês aí tiram. Como a medicina muda, né? Você fala, bom, vamos lá, vamos pensar que pode ser diferente. Então, a gente pode praticar violência com a medicina, a gente tem que ter cuidado, e a gente pode ser iatrogênico dentro do campo psiquiátrico, porque uma fala dessas pode surtir, como você mesmo está relatando aqui, como pessoa neurodivergente, de um mal-estar que isso te produziu. Porque os profissionais do alto da sua autoridade podem produzir, pelas suas falas, um impacto bastante problemático, para falar o mínimo, em muitas pessoas, e massivamente, né, porque faz isso em rede nacional e tal. Então, é importante também perceber essa comoção e que a comunidade também se coloque nesse sentido. A gente precisa participar eu não vou dizer que a gente vai participar da confecção dos manuais, né, seria incrível se fosse uma coisa democrática, assim, as pessoas neurodivergentes dando suas contribuições, mas a gente tem que participar ativamente do debate, que é o que a gente faz aqui, né. Então, tem uma outra... Diga, Dani. Quero trazer o outro ponto também, que foi bem polêmico, que foi a questão das escolas, né? Que ele se posicionou contrário à ideia de que os autistas com nível 2, 3 de suporte, deveriam frequentar as escolas normais, né? Não escolas, enfim, adaptadas e etc., de certa forma invalidando um movimento que hoje é contrário, completamente contrário a isso que ele está dizendo, né? E isso também causou tanta comoção que na semana seguinte, ao Roda Viva, na semana seguinte ou na outra, foi uma profissional falar sobre isso, né? De tanto que deve ter surgido essa questão educação, né? E o quanto isso não é uma inclusão. Perfeito. Isso, Dani, tem a ver com a escola não espectralizar, vamos usar esse verbo, as suas práticas para ser adequada às necessidades espectrais de pessoas que estão no espectro. É isso? Então, se você pega uma sala que insiste no modelo 30 alunos por sala, olhando para a luz, o professor falando, todo mundo sentadinho, precisando prestar atenção linear na aula que está sendo dada, você não vai incluir um monte de pessoas. Então, as escolas têm... porque as escolas não conseguem, e o modelo ainda não se radicalizou no sentido de vamos fazer uma inclusão radical de que todas as crianças vão frequentar esse ambiente e a gente vai adaptar esse ambiente para que todas essas crianças possam frequentá-lo. Pegar uma criança nível 2, nível 3, deixar numa sala de aula nesse sentido é uma tortura até para essa criança ou adolescente. E a questão é como é que a escola pode se transformar para ser um espaço de educação, um espaço de convívio, um espaço de socialização, um espaço de troca afetiva, de amadurecimento da comunidade como um todo. Se a gente insiste em dizer, não, só há uma norma e ainda assim há pessoas externas a ela, a gente vai só perpetuar esse modelo de exclusão, esse modelo que se ingessa de uma forma que não cabe mais. Assim, o mundo não deixa mais isso se sustentar. Assim, o tempo vai fazer com que essas estruturas nesse modo se arruinem, assim, que é o que já está acontecendo, e a gente vê esse fôlego aflito de gente que não tolera que as coisas mudaram, que os conceitos não são mais os mesmos e que os espaços não devem ser mais os mesmos, vão ser transformados, inclusive a escola. Então, os ambientes de trabalho têm que se transformar, os ambientes institucionais têm que se transformar, só que essa transformação poderia ser muito mais simples, ela é extremamente custosa. A gente vê em várias instituições públicas e privadas, digo empresas, universidades, o que quer que seja, com muita dificuldade de se adaptar para acolher pessoas no ambiente de trabalho, como a gente já falou aqui em momentos. Assim. Então, isso não está dado, não vai ser posto só porque se determinou a partir de agora a definição do autismo é então, a partir de então, desse momento toda a sociedade muda, porque não é assim que acontece. Essa mudança social também é espectral, ela vai acontecendo aos poucos, e uma hora muda de cor, uma hora sai do roxo e vai para o amarelo. Então, a gente tem que estar ali presente para se colocar nesse sentido, afirmar a nossa posição, as nossas necessidades e ainda assim reafirmar e afirmar para esse tipo de definição, né, que nos aponta como distúrbio, transtorno, não, nós não vamos aceitar essa alcunha.
Isso não nos E acabei de E- pensar uma coisa, falei, esse modelo de programa Roda Viva já está muito ultrapassado. Estou pensando agora que é o seguinte, deveria ter um monte de gente para responder a uma pergunta e não uma pessoa só para responder Uhum. a um monte de pergunta. Né? Sim. Definiria muito mais o que a gente entende hoje pelo, enfim, pela nossa dinâmica, né? Sim. Então, Aí você encontrou uma sim, solução sim, Dani. neurodivergente, Dani. Mas Essa questão. ao mesmo tempo é bom, porque dá a oportunidade para esse cara se mostrar realmente o que ele pensa, sabe? Tipo, ficou muito claro. Pensando se tivessem várias pessoas falando, seria bom no sentido do entendimento geral do tema, mas para mim foi importante só estar ele falando ali, ficou muito claro para mim o viés de comunicação da pessoa. Porque, novamente, né, galera, tipo, opinião não é só necessariamente o que você fala, tem muita coisa intrínseca na maneira como você fala, como você constrói o seu argumento. O que mais me incomodou na fala desse médico eu me vi em frente a um médico, com muitos médicos que eu vi na minha vida, ficam falando um monte de verdades na minha cara, entendeu? Ficam soltando um monte de dado que ele teve acesso pelo meio que ele tá e falando um monte de verdade. E, novamente, né, eu entendo esse lado que deve incomodar muito uma pessoa que dedicou anos da sua vida pesquisando sobre algo, ver gente, influenciador, falando no Instagram e dando diagnóstico por aí, e um monte de coisa. Isso é incômodo mesmo. Eu entendo isso como músico também. Muitas vezes me incomoda, mas isso faz parte do mundo que a gente vive, entendeu? Faz parte conseguir lidar com isso. Você não pode ter uma visão de querer negar isso. Da mesma maneira que eu, como músico, não posso chegar aqui e falar que funk é uma forma menor de música, porque não tem o mesmo grau de virtuosidade no instrumento que eu tenho quando eu tô tocando bossa nova ou jazz, por exemplo, sabe? Essa fase tem que se passar, essa barreira. E está no espectro da música e tem uma função social e liberta as pessoas e diverte, anima, estimula um monte de coisas. Exatamente. Então, é um é o espectro. elitismo, né? Sim, sem dúvida. Exato, mas sobre a questão da escola, tem um ponto muito importante que me incomodou na fala dele, que é, cada caso é um caso. A Alemanha é a Alemanha. O Brasil é o Brasil. Do São Paulo para o Rio de Janeiro, você já percorreu quase a Alemanha inteira. Só de ir para São Paulo para o Rio de Janeiro. Então, tipo, os desafios e a maneira de ser aplicadas as políticas públicas não podem ser vistas da mesma maneira. E, muitas vezes, uma política pública ser eficiente, tem que sim colocar uma criança autista na escola normal, porque aí sim você vai poder ver as reais demandas que aquela criança está tendo dentro daquele contexto, que é o contexto Brasil, que é uma cultura completamente diferente da cultura alemã. Então dá para você vir do argumento que primeiro a gente tem que preparar a escola, baseado no que a gente viu que dá certo, para aí sim colocar essa criança na escola. Mas baseado no que deu certo para quem? Para a cultura dos alemães, que tem uma população X, que tem uma estrutura Y, um tamanho geográfico. Cara, eu, agora, com uma pessoa que está fora do Brasil já há um tempo, tendo contato com muitas culturas, cada vez mais eu vejo como é difícil você pensar fora do lugar de fala de quem está lá dentro. Como literalmente cada país é um país e cada realidade é uma realidade. E você não pode sair querendo aplicar modelo dessa maneira robotizada, dessa maneira capitalista, né? Essa coisa tipo eficiência pela eficiência. A gente sabe que isso dá certo, vamos lá, porque deu certo ali, vai dar certo aqui. Não, a gente está falando sobre pessoas. Né? Você falando que assim, é engraçado como a gente tem tanto na teoria que, enfim, na própria matemática, né? E quando a gente muda uma variável, muda-se o resultado da equação. Mas quando a gente está falando de contexto, seja ele familiar, seja ele socioeconômico, cultural, geográfico, para os diagnósticos, a gente muitas vezes não quer olhar para isso, né? A gente desconsidera certas coisas como uma variável importante. E aí, realmente, eu não sou cientista, não sou médica, e sei que tem uma série de protocolos, mas é isso, né, Ale? Vai ter cada vez mais questionamentos a respeito de tudo. A respeito de tudo. E se depender de mim, então, como? Vamos questionar até. Estou cansado.
Mas é importante, é interessante a gente pensar também sobre o ponto de vista sociológico, assim, de imaginar uma profissão reagindo a uma comunidade que socialmente se estrutura, se organiza, se reconhece, se produz e produz cultura para si, como a gente fala, que a gente está fazendo produção de cultura neurodivergente. Isso é uma revolução. E aí ver esses setores que ficam reativos a isso. Então, invalidando, diminuindo, não tolerando o fato de que é quase como se, brincando de como ele usou essa palavra Frankenstein, de a criatura se voltasse contra o criador ficasse puto da vida, falasse, o que você está fazendo agora, o que te inventei, né? Exato. Mas, e a gente está vendo isso acontecer. É como se a gente pensasse que um antropólogo dissesse, eu sou dono desta população que eu estou examinando aqui nos confins da Ásia, da África, nos confins aqui do Brasil. Como se a gente tivesse que consultar esse antropólogo. Né? Exatamente. Se eu quero saber desse povo, eu vou ter que falar com o antropólogo especialista nele. Não, fala com ele. Fala com a pessoa representante da população que você quer conhecer. Então, total. Se esse programa tinha que ter várias pessoas falando, acho que deveria ter, no mínimo, também articuladores autistas, e não só autistas, gente superdotados, TDAH, também falando nesse sentido, para problematizar mais, porque eu acho que faltou problematização mais concreta da dificuldade, por exemplo, do diagnóstico tardio em duplos excepcionais, que são os nossos casos aqui. O diagnóstico demora muito quando a pessoa é superdotada e autista, porque uma condição mascara a outra. E isso sequer foi levantado. A gente tem dados que são conflitantes, assim, a gente não sabe se no Brasil são 5 milhões ou 10 milhões, a gente tem uma estimativa e fica supondo qual deve ser a população de pessoas superdotadas. Dentro dessa esfera da superdotação, há um contingente enorme de pessoas duploexcepcionais, que são superdotadas e autistas, e isso sequer entrou nessa balança. Então, assim, se a gente já pensa em 5 milhões a 10 milhões, só dentre os superdotados, se a gente for considerar uns 20 ou 30% de duplas excepcionais, a gente está falando de um número enorme, que a gente está falando de ter pelo menos 1 ou 2 milhões de pessoas. Então, a gente vai frear agora os diagnósticos, falar opa, para tudo? Não, pelo contrário, a gente tem que acelerar, que um dia a gente chegue no momento em que toda a comunidade esteja diagnosticada, a gente tem uma concretude, né, um número real. Somos 30%, 40% da população, 20% da população, não sei, mas certamente é um número muito maior do que, inclusive, as estimativas apresentam. E eu acho que quando a gente tiver esse modelo de ficar enxergando nas neuroimagens ou geneticamente esses índices, né, que apontam para as neurodivergências, a gente vai ampliar muito mais ainda o diagnóstico. Acho que até o contrário. A gente vai se surpreender no futuro e falar, ops, a gente nem enxergou que o espectro era tão sutil e ia até esse ponto. E nesse sentido, de quando você falou da subjetividade, a subjetividade ela não precisa ser pensada como uma questão metafísica, como se fosse para além do nosso corpo. A subjetividade, se a gente puder traduzir em termos neurocientíficos, assim, Perdão, gente, o meu fone ficou mudo. Não, tudo bem. Bateria. Não sei o que aconteceu. Tudo bem, dá para te ouvir. Bem. Eu sei, só que o problema é que agora, como desconectou do computador, peraí, a gente vai ter que editar, tá? Eu vou aproveitar e vou passar uma outra mensagem para vocês. Eu acho que eu apertei o botão e não deu play aqui, e aí eu só consegui ver com 30 telefone. Então, uma parte do meu episódio, da minha fala vai ter que ser retirada daqui do Zoom. Agora voltou aqui, perfeito, ok. Posso voltar a falar? Gente, me perdi aqui, onde é que eu estava falando? Bem, e Ale, é importante você falar isso pro Ângelo, tá? Foi entre o minuto 41 e o minuto 43, 44. 41 e 43. Você estava falando sobre o que é o subjetivo de uma visão mais neurocientífica. Então, perfeito. Só para finalizar essa questão do subjetivo, a gente teve um problema técnico aqui, teve que fazer uma edição, então vocês vão sentir algum corte a quem está nos ouvindo. A subjetividade é essa rede complexa de conexões neuronais, de 80 bilhões de neurônios que se conectam entre si, e que cada pessoa tem lá a sua circuitaria super finamente desenhada, e as nuances dessa circuitaria é que a gente pode chamar de subjetividade, porque o que você pensa e sente são o desenho, a coreografia dos seus estímulos neuronais dançando nessas redes. É isso que diferencia, então, uma pessoa da outra, cada um tem essa constituição. E a gente vai perceber que do espectro, cada pessoa tem a sua rede propriamente desenhada, e são regiões do cérebro que ficam orquestradas e funcionando nessas pessoas desse modo, que faz com que eu, por exemplo, tenha hipersensibilidade sensorial auditiva, tátil, outra pessoa tenha visual, outra pessoa tenha da questão térmica, outra pessoa tenha alguma dificuldade de interocepção, eu mesmo tenho. Então, toda essa composição, dessa complexidade dessa rede, vai gerar essa sutileza que a gente chama de subjetividade, mas isso não está destacado do nosso cérebro. O subjetivo repousa sobre o concreto, não é outra coisa.
Então a gente não precisa transformar essa questão num problema metafísico para tentar encontrar uma resposta. O respeito está, inclusive, na concretude da coisa. E o futuro provavelmente vai mostrar isso com as neuroimagens, com os testes genéticos. Para finalizar, eu queria trazer um último ponto sobre o Roda Viva do Salomão, que foi sobre a questão da inclusão de pessoas pretas, né? E muitas vezes pessoas de baixa renda. Me assustou um psiquiatra médico não saber responder isso. Uhum. Você não sabe o que é racismo estrutural. Perfeito. Por que você acha que pessoas pretas não têm mais diagnóstico? Perfeito. Porque existe um racismo estrutural no nosso país, em que pessoas pretas são, sim, a população pobre no nosso país, por uma dívida de um país que foi construído em cima da escravidão. Tá? E quando você é pobre e preto, você tem que trabalhar, e muito, para sobreviver. É muito difícil você ter dinheiro para pagar um psiquiatra para ir atrás de diagnóstico. Ele falou nessa entrevista que um tratamento de autismo custa de 2 mil a 50 mil reais ao mês. Ou seja, o mais baixo já é mais que o salário mínimo. No MAB também foi isso, né? Mais ou menos que foi. Perfeito. No Mapa Autismo Brasil, aqui falou 60% dos entrevistados são brancos, 32% pardos, 5,2% pretos. E é o que você está trazendo, Id. Tem uma dificuldade de acesso. Quando a pessoa acessa, o profissional não está sensibilizado e preparado para enxergar. Então, sim, o racismo estrutural dificulta, sim. E tanto é que isso, quando a gente fala na dupla excepcionalidade, então na condição da superdotação com autismo ou TDAH, dislexia, descalculia, mais uma questão de vulnerabilidade social, a gente fala de uma tripla excepcionalidade. Então, toda pessoa aqui no Brasil que é neurodivergente, dupla excepcional e é uma pessoa preta, ela já é considerada uma pessoa com uma tripla excepcionalidade. Por que isso? Porque você tem uma dificuldade a mais para conseguir acessar recursos e ser contemplado na observação que vai fazer o seu diagnóstico. Então, a pessoa fica invisibilizada mais uma vez. E como médico que é especialista nisso tem dificuldade de falar sobre isso, em que universo você vive, cara? Isso é tão óbvio. Eu não sei, eu acho que tem, você acha? Você vive em que mundo? Mas de verdade, a população médica brasileira tá ainda é fundamentalmente branca e masculina. Começou a mudar de uns 10, 15 anos para cá com as cotas, e faz pouco tempo que as mulheres ultrapassaram os médicos nas turmas de medicina, mas é fundamentalmente uma profissão ainda tomada pelas gerações anteriores por homens brancos. Cis, e aqui vou voltar, né, Ide, fazendo uma questão que foi o que eu coloquei para as pessoas, que assim, ele fala do lugar dele, né? Não deveria? Não deveria, mas o que a gente esperaria de um profissional como ele dentro do contexto que eu entendi que ele faz parte, né? E conhecendo um pouquinho. É isso. Ele pega ele e um doutor Alexandre, por exemplo, tem um hiato aí de estudo e de visão que é que nem a gente e os nossos pais, entendeu? Ele é um estudioso muito mais pessoa... profundo do que eu, só que tem uma diferença entre entendimento e compreensão. Então, passar no médico que é um bom entendedor do assunto, é uma pessoa que estudou, classificou, mediu, estudou todos os artigos e tal, é uma pessoa que ainda está de fora. É diferente da acolhida e da escuta de uma pessoa que compreende a condição porque existe nela. Então, acho que a diferença é essa. Eu muito humildemente reconheço que eu não tenho o mínimo brilhantismo científico que ele tem. Ele está nesse lugar e tem que ser respeitado o percurso dele, sem dúvida nenhuma. Só que, de novo, a gente vê a diferença na fala de uma pessoa que tem um entendimento profundo sobre o assunto e a minha fala, que é uma fala de uma pessoa que compreende. Nossa. Com todo respeito, tá? Mas não tem o meu respeito. Uma pessoa que dedicou uma vida para estudar autismo e é perguntada sobre questão de classe social e ser preto e não tem uma resposta clara sobre isso, você estudou o quê, meu amigo? É que nem uma pessoa que estudou música e não sabe o que é um acorde maior e menor. Mas isso fala menos dele como pessoa e fala mais da instituição que tem formado, das instituições que formam os professores. Eu entendo o que você quer dizer, mas pô... É muito mais uma falha educacional e social do que individual. É isso que ele está vivendo, é um sintoma dessa questão, dessa condição do racismo estrutural que está posto. Como, entendeu? No mundo que a gente vive hoje, cara. Como? Eu não consigo, não entra na minha cabeça em que mundo esse cara vive. E ele tá dando opinião. Mas me espanta mais a TV Cultura.
que fez esse convite. Mas Entendeu? porque tem essa aura de ser um cientista e com tantos anos de carreira que traz um peso nesse sentido. E acho que é importante também a gente ter o respeito pela ciência, porque a gente também está numa época que tem muita gente que atrapalha a ciência, então a gente tem que ter todo esse cuidado. A gente não pode, de maneira nenhuma, ter uma atitude anticientífica, não é isso. Mas acho que você trouxe uma questão importante de, sim, a ciência, ela também é feita de pessoas que podem fazer suas escolhas e que escolhem as suas réguas para medir as coisas. E certamente isso tem viés. Então, a gente também tem que entender que a ciência, ela tem os seus métodos, e esses métodos podem ser questionados, mas eles têm que ser questionados dentro da seara da ciência, da linguagem da ciência, e isso é saudável, isso é necessário, inclusive, para que a ciência caminhe. Então, eu também acho que é importante a gente ressaltar aqui. Sim, pelos conceitos e pelas definições, a gente pode encontrar dificuldades, reacionarismos e tudo mais. Isso tem que ser problematizado e a ciência que vai se perceber, fazer essa autocrítica e ter essa mudança. E enquanto isso não acontece, os profissionais que estão embebidos dessa discursividade que já está ficando tacanha, a gente ouve e já fala, isso aqui não cabe mais, vão fazer parte da história. Falar, foi importante naquele momento histórico, teve essa visão e não consegue mais dar a clareza e o encaminhamento que é necessário para as demandas atuais, assim. Então, esse choque que aconteceu, acho que é um embate nesse sentido, assim, de que, e é importante que a própria comunidade autista, a própria sociedade tenha falado, tem alguma coisa que não está dissonante. Não é que as pessoas aceitaram, tem gente que tem, mas tem gente que claramente percebeu, opa, tem alguma coisa aqui que já não está anacrônica. Uhum. Exato. E, assim, já puxando aqui para o encerramento, caro ouvinte, eu acho que é interessante quem está aí do outro lado ver esse episódio do Roda Viva para lidar com as suas inseguranças, para enfrentar, ouvir coisas que, para mim, como autista, foram importantes ser ouvidas, para entender coisas que realmente fazem sentido ali e muitas coisas que não fazem. Para mim, o que ficou desse episódio do Roda Viva, o que me impactou? Realmente é importante mais coisas para um diagnóstico, coisas dessas como exame de imagem, exame genético e por aí vai. Eu sou muito a favor disso mesmo. É importante deixar muito claro o conceito que existe sobre a neurodivergência para ver uma visão datada da medicina, completamente classificadora e exclusiva de uma coisa que, em teoria, existiu para buscar a inclusão. E foi legal de assistir, assim, muita coisa, me trouxe muita coisa, mas para mim, sinceramente, a única coisa que ficou de bom foi isso mesmo, essa coisa de aumentar, de sair um novo DSM um pouco mais objetivo, mas, novamente, o que me incomodou é a pessoa trazer isso como se fosse uma solução, né? Tipo, a partir do momento que a gente faz objetividade, agora a gente sabe quem é e quem não é. Não, né? Isso vai ser só mais uma das coisas que não vai invalidar as outras que já existem. Essa é a grande questão, para mim. Sim, a não ser que a gente crie testes de rastreamento biológico, tipo, que você vai encontrar uma proteína e você pode fazer uma pessoa fazer exame que nem faz exame do pezinho para diagnosticar hipotireoidismo no nascimento, assim, ok. Se a gente chegar nesse nível, ótimo. Mas enquanto isso não acontecer, a gente vai passar por essa esfera da comunicação, da fala, da sensibilidade, do olhar clínico, da medicina feita artesanalmente mesmo, com escuta, com acolhida, com toda essa dinâmica. E isso... ao invés da gente exortar os médicos para se sensibilizarem e serem mais acolhedores e se aprofundarem no assunto, a gente fica com essa esperança de que vamos encontrar uma solução mágica para facilitar esse trabalho, quando a gente poderia estar preparando a população médica que tem capacidade para ser sensível a isso, para sê-lo. E, inclusive, aproveitando aqui, que eu acho que é uma coisa que é super importante, a comunidade médica deveria, em massa, fazer testagem em avaliação neuropsicológica para conhecer o seu próprio estado de neurodiversidade e entender se é autista ou não é autista, se é superdotado ou não é superdotado, se é TDAH ou não é TDAH. Porque as pessoas profissionais da área da saúde teriam a sua própria régua. Já que a gente está falando aqui que cada pessoa tem a sua norma, o profissional poderia falar, eu tenho essa norma aqui, eu estou com o meu QI tanto, eu tenho essa questão de índice de velocidade de processamento, a pessoa teria ali suas reguinhas e saberia mais ou menos o contexto, o próprio funcionamento a que se refere. E ouvindo uma pessoa falaria, por consonância cognitiva e afetiva, falaria, essa pessoa aqui parece comigo, será que então ela tem esse traço aqui de TDAH que eu vou perguntar para ela coisas nesse sentido? O que eu quero dizer
quanto mais sensível a gente é para aquilo que nos atravessa como pessoas, eu estou dizendo nós profissionais, tá? Mais sensível a gente é para enxergar isso nos outros. Só que, infelizmente, isso não é não acontece. Não acontece. A gente passa pela faculdade de medicina, passa por todas essas catracas sociais de vestibular, de exame de residência, que são afuniladores sociais e que vão apontando por uma capacidade cognitiva aumentada que a gente sabe que muitas vezes pode estar relacionada com superdotação e dupla excepcionalidade. Eu atendo muitos pacientes médicos e médicas que estão fazendo diagnóstico agora com 40, 50 anos e espero que eles irradiem essa clareza sobre a própria condição para os seus pacientes. Mas eu acredito que todos os médicos deveriam fazer isso, porque aí pelo menos a gente partiria do princípio de que toda uma comunidade que é essa que poderia ser sensível e despertar nas pessoas o diagnóstico estaria preparada para tal. E aí a gente vai olhar aqui, nos próprios dados do mapa Autismo Brasil, se eu não me engano, são 7% apenas das pessoas que tiveram diagnóstico reconhecido por profissionais de saúde. A grandiosíssima maioria, acho que 55% das pessoas, foram os familiares que perceberam. Ou seja, é isso, os familiares estão sensibilizados, inquietos, vendo as questões acontecendo com os seus parentes e vão buscar essa ajuda e muitas vezes são invalidados e passam por um itinerário complexo de invalidação, de rechaço, e tem uma comunidade de profissionais que não se sensibiliza a isso e ainda tem essa atitude reacionária. Então isso precisa mudar. A gente precisa insistir e afirmar essa posição, uma hora vai mudar, sem dúvida nenhuma. Mas não sem esse ruído que é o que tem acontecido e que bom que acontece, porque é essa fricção que faz com que a gente entenda que algumas visões chegaram nos seus limites, outras têm que começar a dar clareza do que ela está mostrando. Cara, com certeza, sempre, assim. né? Sério, eu ouso até falar que deveria ser obrigatório para você ter sua licença para atuar como médico, você passar por essas avaliações neuropsicológicas. Não no sentido do tipo, se é saudável ou não, mas pela questão do autoconhecimento mesmo, sabe? Uhum. Sim, e é isso, a gente tem essa visão sobre o conhecimento e as profissões de que, tipo, o conhecimento técnico basta. E o autoconhecimento é completamente jogado de fora, como se aquela pessoa fosse uma máquina, que ela opera sobre diretrizes e métodos que você, mero mortal, que não passou pela faculdade, nunca vai entender. Cara, que isso? Método, a inteligência artificial tá aí para provar isso, entendeu? Método e seguir diagnóstico de linha, qualquer máquina faz, sacou? Só que autoconhecimento não, entendeu? Noção de eu e por aí vai, isso não. E aí isso é completamente irrelevante com uma pessoa que se torna médico, uma pessoa que diagnostica outras pessoas. Como? Sim. Que distopia é essa? Mas, nesse sentido, eu até me compadeço da comunidade, assim, porque o curso de medicina é um curso muito duro, a gente não é acolhido para lidar com as nossas questões pessoais, de saúde mental. Há um nível de sofrimento enorme entre profissionais, e certamente faz parte desse sofrimento essa indefinição sobre a própria condição de neurodiversidade dos profissionais. Eu acredito que isso poderia trazer um benefício que não se espraiaria só sobre a comunidade médica, certamente sobre toda a população. Quizá isso aconteça um dia, vamos ver. Vamos esperar. E, assim, ó, se caso isso chegue a você, senhor Salomão, não quis se ofender de maneira alguma, tá? Muito obrigado pelo seu trabalho, cara. Tipo, mesmo, é importante falar sobre essas coisas. Eu entendo que existe um lugar histórico de pensamento e tudo isso, e que se contribuiu muito. Mas também espero que você entenda que é importante ouvir certas coisas. Como todos nós aqui temos que ouvir sobre várias coisas. Como eu tive que ouvir a minha vida, sobre coisas que eu achei que estava certo, tive que mudar. E tenho certeza que vou ter que continuar ouvindo. E é isso. Isso faz parte da ciência, faz parte do que é conhecimento. E nesse sentido, Id, quando você está falando, talvez essa nossa fala possa até chegar aqui, está chegue, né? Quem vai saber? Continuar fazendo o que a gente faz é isso, é cristalizar a nossa voz, né? Falar, a gente existe, a gente pensa desse jeito, a gente está aqui e a gente não vai aceitar. E a gente quer ajudar, né? A gente não está aqui ficar apontando o dedo. Mas a gente não vai aceitar mais que uma definição alheia a nós e que não nos contemple seja utilizada para nos definir. Assim, tipo, não. Inclusive, seria uma honra ter o Dr. Salomão aqui com a gente no podcast, né, como entrevistado. Sério, cara, de verdade, eu vou falar, eu respeito muito pessoas que são atacadas de certa maneira eu realmente ataquei o cara, sabe?
mas que tem a posição madura de chegar e falar, e assim como uma pessoa que ataca também, sabe? Tem a posição de chegar depois e colocar pro diálogo. A gente não pode viver nesse binarismo do tipo, você Mas isso, eu sua não, filha, eu não agora acho que ele nós tenha somos atacado, inimigos. não sei se foi isso, assim, ele não estava nessa atitude. Não, Acho não, que não ele ele, eu tá... tô falando perdão. eu tô falando eu. Perdão. Ok. Eu ataquei, tipo, eu falei Uhum, coisas que ofenderam, sabe? Eu acabei de falar que uhum. o cara basicamente é burro porque ele não sabe o que é racismo estrutural e não soube responder isso. Eu falei isso agora. Isso é uma deficiência É verdade. da Seja cognição, colocado. da intelectualidade social, não da Sincericídio. cognição social. E tá tudo Nível de bem, o que esforço eu quero que social. fique claro, o que eu fique claro é que não é porque a gente expressa essa maneira, ou pelo menos eu, Id, expresso essa maneira intensa, que eu tenho ódio pela pessoa, não tenho uma possibilidade de Imagina, diálogo, já muito ninguém pelo está pensando. contrário. Acho que se tivesse algum problema aqui em expressar a posição, seria minha, porque como eu sou médico, eu tenho que me reservar a comentar o trabalho de outro colega. Então, eu vou ser muito respeitoso, claramente, assim, embora eu possa discordar também de uma série de pontos, mas eu vou falar dos pontos de discórdia, só isso, assim. Mas acho que por você, não, você está se colocando, e você também teve a sua reação como pessoa autista, É, ficou Não é, claro. inconformado, e tá tudo bem de se expressar essa raiva, não tem problema nenhum, sim, dá raiva Mas nessas o horas ponto de... é, Uhum. não, só o ponto é que eu não quero que essa raiva seja lida como esse binarismo que a gente vê no mundo sobre tantas coisas que as pessoas vão discutir, sabe? Uhum. Onde a partir do momento que eu discordo, você vira meu inimigo. Uhum. Justamente por a gente falar mas sobre eu essas colocar nuances. disclaimers nos nossos episódios, falando assim, as opiniões aqui retratadas contêm, Lembre-se que nós temos contém muita hiperreatividade afetiva, empolgação, sobreexcitabilidades, é, a mas gente não ouça tem até o filtro final, social. né? E que realmente tem erros que vão ter esse peso, entendeu? Um médico que nos vai falar sobre isso tem esse peso. Assim como eu usei. Vou dar um exemplo, tá? Eu fiz uma música quando eu comecei essa música, eu chamava Menina dos Cabelos Negros. E aí, por ter isso no título, negro, eu falei, cara, eu vou enviar para algumas pessoas pretas, porque eu não sei realmente como é que é o uso da palavra negro e preto. E aí eu tive que ouvir de uma pessoa preta me descascar, basicamente, falando, olha, cara, como assim? Negro é para cor de pele, você não pode usar isso para cabelo, você está falando uma cor de cabelo, é preto. E aprendi, entendeu? E faz parte. Uhum. Infelizmente, quando a gente comete esses erros, a gente vai ouvir coisas assim. Mas a E gente não foi letrado na escola a ser antirracista, como a gente também não foi letrado na escola a É, ser anticapacitista. Pelo contrário, a gente aprendeu a fazer bullying, a ser capacitista, a ser cruel. Então, mas isso tem não é muito justificativa trabalho a para o ser meu erro, feito ainda. entendeu? Uhum. Eu errei, eu não sei o que é estar na pele dessa pessoa, eu não sei o que é sofrer o que essa pessoa sofreu, então logo eu entendo essa pessoa às vezes me atacar. Uhum. Assim como aconteceu no episódio que a gente gravou aqui, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu e tá tudo bem, a vida segue. Maravilha. Dani, quer encerrar? então tá Você bom, tá começou, bom, você quer... né? O que você Não, gente, achou da foi conversa, já que você intenso, puxou esse foi assunto? intenso. Acho que valeu super a pena. Acho que isso é um papo para muitos episódios, né? E para a gente sempre voltar aqui e repensar essas condições e repensar aquilo que a gente está construindo. Acho que a gente faz isso, né, o tempo todo entre nós, às vezes não ao vivo. Enfim, não no episódio, mas a gente faz entre nós e acho isso muito legal. E, assim, agradecer também por essa troca que a gente tem, que é uma troca diversa também, né? Nós quatro aqui, muitas vezes não temos as mesmas opiniões sobre tudo, temos visões diferentes, de lugares diferentes, de contextos diferentes, e isso enriquece o nosso diálogo, né? Enfim, nossa conversa. Então tá bom, Maravilha. gente, Até a próxima, valeu, hein? pessoal. Um Até beijo a grande. Beijo. próxima, um Tchau, beijo, Tchau. tchau.